Nesse vídeo, nós estudaremos como montar uma carteira de FIIs bem diversificada, usando o critério que nós vimos no vídeo anterior, escolhendo os fundos imobiliários com aquelas características que nós estudamos e evitando a concentração em um único setor. Aqui até está um pouco repetitivo, mas vale a pena reforçar esse conceito. Você escolheu um FII, entra devagar. Se você já tem um capital, coloca o equivalente a 1% daquele capital, né? Então, se você já tem 100 mil, 200 mil, separa aí 1% e vai entrando devagarinho para você se adaptar ao investimento. E também o seguinte, se você cometeu algum erro na avaliação, você também vai ter pouco capital investido ali, você sai sem grandes problemas. Ou, como está escrito aí, né, você pega aquele seu aporte mensal que você já vai destinar para os seus investimentos e compra aquele fundo imobiliário. E assim você vai formando a sua carteira. No próximo mês você estuda durante um mês qual a próxima aquisição você vai fazer. E aí no próximo mês o seu aporte vai se destinar àquele FII. Alguns fundos imobiliários ele tem um preço um pouco assim, digamos, mais alto que outros, né? Por exemplo, se a gente ver aqui, ó, o Parque Dom Pedro, ele está aí custando quase R$ 3.000. Então, algumas pessoas não têm condições de comprar com o seu aporte mensal um FII, né? Um ativo que custa cada cota R$ 3.000. Então, o que é que você pode fazer? Você pode fazer uma poupança numa renda fixa de liquidez imediata, né? Um CDB, por exemplo. E aí, quando chegar naquele valor, você compra esse FII, se for o caso, né? Se você pretende comprar um FII que custa essa ordem de preço. Normalmente, eles tentam manter as cotas aproximado a R$ 100. Mas tem dele que custa 2.000, 1.500, né? Agora, recentemente, a gente até viu no vídeo anterior que o HGLG, ele fracionou de 1 para 10, né? Ele estava custando quase R$ 1.500 e fez um fracionamento. Agora ele deve estar na casa de uns R$ 130. Isso facilita a negociação, aumenta a liquidez do fundo, né? E também tem outro efeito que quando você colocar esse FII na sua carteira, ele não vai desbalancear com relação aos outros, certo? Então, que cada aporte que você fizer naquele FII vai significar, no caso desse, 3.000, né? Então, não é uma regra, a cota pode ter qualquer valor, mas na prática, valores aproximados a R$ 100 têm se mostrado uma boa alternativa com um ganho de liquidez para aquele fundo, né? Então a ideia aqui é você ir montando devagar, não precisa ter pressa, né? Vai estudando, né? Fazendo uma paquera ali com aquele fundo imobiliário e vai comprando 1 ou 2 por mês até formar a sua carteira. O mínimo 10 ativos, 10 fundos imobiliários distribuídos em setores. Então, como a gente viu, né? Tem lajes corporativas, logística, shopping, híbridos, hospitais. Então, se você tiver 4 ou 5 segmentos, você coloca ali 3, 2 em cada um, já fica uma boa diversificação. E aí eu até já falei, né? Durante um mês você vai estudando a próxima aquisição. Dessa forma, se você errar, que é normal, às vezes você pode avaliar um fundo imobiliário e num segundo momento você não viu algum determinado aspecto que é importante, aí você pode sair sem grandes problemas. Limites para sua carteira de FIIs, aqui visando o controle do risco. Não permitir que cada ativo ultrapasse 2,5% do seu capital, né, o capital total investido. Lembrando, não é só o que está em FII, né, o seu capital destinado a investimentos, né, tanto em renda variável quanto renda fixa. Então, cada fundo imobiliário não passar de 2,5%. Máximo de ativos, não tem. Aí é a sua capacidade de administrar, né? Declarar no imposto de renda, de fazer os acompanhamentos trimestrais, anuais. Então é a sua capacidade de administrar. Quanto mais tiver, melhor. Mas não vale a pena, para diversificar, colocar a tranqueira na sua carteira, certo? Você só vai colocar na sua carteira o que tiver de melhor em cada segmento. Não vamos colocar fundos que não passam no nosso critério lá, ou seja, fundos que só tem um inquilino, que só tem um imóvel, que está queimando caixa para atrair cliente. Não, isso aí é tranqueira. Não vale a pena. O prejuízo que você vai ter colocando lixo na sua carteira
é bem maior do que você, de repente, não diversificar tanto. Aí o controle de risco vai por água abaixo, né? Se você colocar, você permitir entrar coisas que não são lucrativas no na sua carteira. Nenhum fundo com mais do dobro da média que você tem ali investido em cada um deles. Só lembrando que no começo isso vai acontecer, ok? Nos primeiros aportes vai ficar uma coisa meio desbalanceada, mas à medida que você tiver 2, 3 anos já de mercado, aí os aportes não vão distorcer. Essa experiência nós já fizemos na planilha, né? Quando nós falamos da estratégia de investimentos. Então, no comecinho não precisa se preocupar muito com isso. Mas quando você já tiver um capital bom investido, aí é mais importante prestar atenção nisso daí. Nenhum fundo com menos da metade da média, procurar manter eles ali mais ou menos equilibrados, né? Porque se ficar um pouquinho lá, um pingadinho aqui, um pingadinho ali, termina também não fazendo efeito. Você tem um fundo que é bom, não faz sentido você ter metade da média, menos da metade da média investido nele, né? E evitar a concentração em um segmento. Aqui não precisa ter uma medida muito exata, né? Você vai procurar distribuir no segmento, não deixar passar de 30%, por exemplo, do seu capital no único segmento. Você conseguir, né, você elegeu ali 4 segmentos, como eu fiz aqui uma planilha. Então fiz um exemplo aqui, são 4 segmentos, tem mais segmentos, ok? Mas aqui é só um exemplo. Tem 4 segmentos. Você conseguir distribuir em 4 partes iguais, ótimo. Mas também não precisa ser uma coisa assim milimétrica, né? Você ficar 20, no caso aqui 20, entre 20 e 30% em cada segmento, tá bom. E você vai ver que tem segmentos que não vale a pena investir, porque dentro daquele segmento você não encontra nenhum fundo imobiliário que vale a pena. Então não é porque eu vou ter que ter um, por exemplo, de hospitais. Aí eu tenho que colocar. Não, não tem que colocar nada. Se dentro daquele segmento de hospital não tem nenhum interessante, a maioria, e realmente isso acontece, né? Uma boa parte só tem um inquilino, só tem um imóvel que é muito caro e tudo. E tem poucos fundos dedicados a isso, deve ter uns 4 ou 5 no máximo. Se nenhum daqueles se enquadrar, paciência, vamos trabalhar com as cartas que existem e que são viáveis. Uma maneira de fazer é o seguinte, ó, a gente pode tomar como ponto de partida essa planilha que você recebeu com os FIIs viáveis, né? Então, se você seguir aqui do primeiro até o 50º aqui na sequência, eu meio que ranqueei já, mas você não vai pegar do comprar do 1 ao 10º, não é isso. Você vai tomar isso aqui como um guia, né? Então você pode pegar, por exemplo, ó, nós avaliamos o HGLG no vídeo anterior e agora a gente pode ver aqui, ó, o KNRI11. A gente vem aqui no site do FIIs.com, nós podemos listar por segmento. E procurar ele aqui, ó, Ctrl F, KNRI. Ok, encontramos aqui. Então nós temos aqui a informação do FII, né? Ele é um FII de tijolo, ou seja, ele negocia predominantemente com imóveis físicos. É um FII voltado para renda e gestão ativa, segmento híbrido, tem um patrimônio de mais de 2 bilhões de reais, acho que é um dos maiores que existe para negociar na bolsa, que é taxa de administração, 1,25% ao ano. O fundo possui 15 ativos, sendo 7 edifícios comerciais e 8 centros logísticos, a maioria no eixo Rio-São Paulo. Então ele é um híbrido que ele tem metade aproximadamente, né? Metade é laje corporativa, metade voltado para logística. E aqui nesse resumo, a vacância boa, né? 9,5% de ABL, que é área bruta locável, e 13,5% de vacância financeira. Muito bem, aqui nós temos a página do FII, com as informações, né, objetivo do fundo, pagar renda mensal aos cotistas proveniente da locação de imóveis presentes na carteira do fundo. Então ele já colocou o objetivo, né, a quem se destina. Aqui o conteúdo da carteira imobiliária, 7 edifícios corporativos, 8 galpões logísticos, né? Localização, você vê aqui que eles estão distribuídos
principalmente Rio-São Paulo, tem um só aqui em Minas Gerais, mas em endereços diferentes, total de 15 imóveis, né? É um fundo que está no mercado desde agosto de 2010. A rentabilidade, isso aqui é importante, mas como eu já disse no vídeo anterior, não é decisivo porque não quer dizer que ele vai manter essa rentabilidade, né? A carteira imobiliária, né, com os imóveis, né? E ele vem descrevendo, né? Por exemplo, Centro de Distribuição Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 69, São Paulo, a área, a participação do fundo, né? Aproximadamente 77% desse empreendimento é de propriedade do Kinea. E aqui ele vai descrevendo um a um, né? O imóvel, o endereço e a participação que o fundo tem naquele empreendimento. Então a gente vê que é um fundo bem diversificado, com ativos bem interessantes. A página do Kinea eu acho assim uma página bem organizada. As informações mais importantes estão já na página inicial e aqui na lateral você tem os documentos, né? Os avisos aos cotistas aqui de alguma coisa relevante, um histórico. Então, em 2018, distribuição mensal de rendimentos, está tudo aqui. A documentação com a distribuição mensal de rendimentos. As assembleias, carta do gestor, que é importante. Essa carta do gestor ele traz o relatório mensal, né? Aqui ele coloca o patrimônio, valor patrimonial por cota, aproximadamente R$ 140. O valor de mercado está um pouquinho acima do valor patrimonial da cota, o que é bom, né? Quer dizer que o mercado está reconhecendo o valor daquele ativo. A renda mensal, 0,82 centavos por cota, isso em 16 de junho de 2018. Vou comentar aqui vai ficar mais legal. Informações de rentabilidade, então, olha só, com relação a cada emissão de cotas que foram feitas, né? A rentabilidade comparada com o CDI. Isso aqui não é para se preocupar com isso. Preocupação, na verdade, não deve existir. Você deve procurar investir nas qualidades daquele fundo imobiliário. Se ele tem qualidades, o mercado vai precificar isso. Que a negociação em liquidez é um fundo com uma boa liquidez na bolsa. Acho que se não for o primeiro, está entre os 3 maiores negociadores na Bolsa de Valores. Aqui como está distribuída a carteira, né, por estado, praticamente concentrada ali em Rio e São Paulo. Por tipologia, ó, ele tem 32% de escritórios e quase 67% voltado para logística. Receita por tipo de contrato, 45% atípico e 55% típico. 60% dos reajustes é feito com base no IPCA, 40% pelo IGPM. E aqui por atividade do inquilino, é um total de 45 inquilinos, o que é um bom número também, uma boa diversificação com relação a inquilinos, né? E aqui por atividade do inquilino, né? É mais voltado aqui para o comércio e serviços, né? Quase 60, aproximadamente 68% nessas atividades. Cronograma de vencimento dos contratos, 60% vence a partir de 2022. E o que é importante observar aqui é que a maior parte dos contratos vencesse num único ano não é legal, né? Porque aí você ia ficar ali, de repente coincide com um período difícil, como a gente está passando agora, e pode ser que tenha uma taxa grande de não renovação dos contratos. Mas como o fundo é bem diversificado e tem 45 inquilinos, então esse problema, como a gente já viu até no vídeo anterior, ele termina não sendo preocupante num fundo assim grande e bem diversificado como o Kinea. Essa informação já tem na página inicial, né, a distribuição geográfica dos imóveis, dos ativos. Aqui as informações contábeis, né, as receitas, total de despesa, saldo final em maio de 2018. Aqui é interessante a gente perceber o seguinte, é o saldo inicial em abril de 2018, 345 milhões. Então a renda de aluguel, 9,8 milhões. Receita financeira, de alguma aplicação que o fundo tem do caixa, né? Olha isso aqui, ó, compra de ativo,
96 milhões. Isso está naquela página inicial. Aqui, ó. Prezado investidor, no mês de maio de 2018, o fundo conclui a aquisição de 100% do Centro de Distribuição Itaquaquecetuba pelo valor de 95,8 milhões. Né? Então, interessante que o fundo ele emitiu uma cota, aliás, emitiu cotas, né? E fez mais uma aquisição importante para o seu portfólio. Isso é um bom sinal porque quer dizer que ele, mesmo com toda essa situação de crise, isso, aquilo, ele continua crescendo. Olha aqui outra informação importante, benfeitorias, 3 milhões investidos. Taxa de administração, taxas legais e outras despesas, 670 mil reais. E aqui a distribuição de rendimentos, né? Na ordem aí de 12,7 milhões de reais. E ainda assim, ele está com um saldo bem interessante para outras aquisições. Então é um fundo que, além de todas as qualidades que ele já demonstrou, ele apresenta uma boa saúde financeira e com fôlego ali para fazer mais investimentos, né? Então aqui ele explica, né? Ao final de maio, o fundo possuía uma disponibilidade total de recursos de 240 milhões aproximadamente, dos quais ele investiu em 85% em LCI e outros ativos de liquidez 15%. E aqui ele finaliza, né, com o valor patrimonial, ele finaliza a parte contábil. E aí, vamos supor, não estou recomendando, né, mas vamos apenas supor que você vai colocar ele na sua carteira. Né? Você viria aqui nessa planilha, né, preencher todos os dados que a gente já viu lá. Eu não vou fazer aqui agora também porque, enfim, não vai acrescentar muito. Então veja que no nosso caso aqui, nosso exemplo, nós só temos o HGLG. Na verdade, ele é o HGLG11, o código. Então nós compramos aí 10 cotas do HGLG11. Foi o que aconteceu. 100% está concentrado no segmento do HGLG, que é o de laje corporativa. Né? Mas agora nós vimos que o Kinea é um excelente fundo e nós vamos adquirir o Kinea. Então, código Kinea 11. O preço, nós vimos aqui que está aproximadamente R$158. Eu vou arredondar só para a gente, esse aqui é só exemplo. Então, R$158. Aqui eu comprei 10 cotas, aí vou comprar 9 para ficar mais ou menos o mesmo valor, né? Tem 1.300 em HGLG, 1.400 em Kinea 11. Então, como ficou a diversificação? Ainda não está legal. Só temos 2 ativos em setores diferentes, então ainda não está legal. Mas no próximo mês nós vamos escolher um. Aliás, deixa eu corrigir uma coisa aqui. É que o HGLG ele é logística, né? São galpões industriais. Mas para efeito do exemplo aqui, é a mesma coisa. No próximo aporte, o que é que você vai fazer? Você vai escolher um que seja lajes corporativas, shopping center ou hospital, algum outro segmento. No site FII, você pode fazer, né, a seleção por segmento e ir estudando de um por um. Ou o que eu acho mais recomendável, você vem na planilha que eu já fiz uma espécie de ranking e vim aqui, ó. Vamos ver aqui o HGRE, qual é o segmento que ele faz parte. Então a gente bota Ctrl F, HGRE. O HGRE é lajes corporativas e você ainda não tem. Vamos apenas supor que o HGRE passe nos critérios, é um ótimo ativo e você vai colocar ele no portfólio. Então você vem aqui e colocar aqui o HGRE11. Eu não sei quanto está custando o HGRE, mas a gente pode ver aqui. HGRE11. R$136. Veja a prática do mercado como é aproximar de R$100. Então 136. Vou comprar também umas 10 cotinhas dele aqui. E assim, olha, vai equilibrando, vai diversificando a sua carteira de FIIs. Na próxima, escolhe um FII de shopping, né? Por exemplo, nós temos aqui na linha do Credit Suisse o HGBS 11. Vamos ver quanto ele está custando aqui. 228, né? Ok. Preço 228. Vou comprar aqui umas 6 cotas para ficar. E aí, veja que já equilibrou mais ou menos 25% em cada setor. O HGBS é justamente o próximo aqui da lista.
Beleza? Então essa é a maneira de você formar a sua carteira. Se você já tem uma grana boa, vai entrando devagarzinho, vai formando a sua carteira devagar. E se você vai contar com seus aportes mensais, né, com aquela sua economia mensal para formar a carteira, todo mês você vai, compra uma quantidade de cada um, diversificando, já começa diversificando, né? A manutenção da carteira de FIIs, ela é semelhante à manutenção da carteira de ações. O que é que você vai ver? Você vai verificar se aquelas características positivas lhe fizeram entrar naquele negócio, se ela permanece. Então, você vai fazer isso através do acompanhamento dos relatórios gerenciais, que no caso da Kinea é esse informe aqui que a gente viu, relatórios gerenciais mensais. É aqui onde o gestor presta conta aos cotistas com relação a todos os investimentos importantes que o fundo fez, a rentabilidade, pagamento de rendimentos, os investimentos do fundo, né? Ou seja, aqui ele dá uma visão bem assertiva do FII. E é aqui que você vai observar se aquelas características se mantêm, né? A diversificação, a qualidade dos ativos, se aí o fundo imobiliário não está perdendo inquilinos através da taxa de vacância, assim por diante. Aquelas características que estão listadas lá na planilha. Manter os percentuais definidos na estratégia. Isso é uma coisa que está um pouco repetitiva, mas é importante sedimentar isso aí, porque às vezes a pessoa se empolga com um determinado FII, que o preço, por algum motivo de fluxo de mercado, dispara. Tem um FII, por exemplo, que é o MFI 11. Ele começou o ano custando aproximadamente uns R$ 120 e disparou para 150 em 2 meses. Então está sujeito a pessoa se empolgar com esse crescimento momentâneo daquele determinado FII e aportar mais do que o que está definido no seu controle de risco. Não vale a pena fazer isso. Por quê? Porque como você distribuiu, você diversificou a sua carteira, então cada ativo tem no máximo 2%, não vai ter grande impacto no seu capital se um deles crescer 50%. A gente pode até ver isso aqui naquela nossa velha planilha de meio desbotada já. Mas olha só, eu tenho aqui essa planilha já mais ou menos equilibrada ali. E vamos supor que esse fundo imobiliário F1 aqui, por exemplo, que era R$ 100, ele passou a custar R$ 200. Ele dobrou o preço dele de um mês para o outro. Olha o impacto que vai ter no capital total, né? Acompanha aqui. Total geral, 13.375. Ele dobrou e acrescentou R$ 200 no capital total, que significa, né, aproximadamente 1,5%. Então, ele cresceu 100%, mas na carteira de investimentos, na carteira total, representa 1,5%. Então não vale a pena se arriscar porque um determinado FII disparou o preço. Aliás, não é nem bom ficar vendo cotação. O objetivo de acompanhar a cotação é só manter ali o controle de risco. Você precisa atualizar a planilha para saber quanto você tem investido em cada um deles, para compor ali os percentuais. E isso tem um lado bom, que também se ele cair pela metade ou mesmo zerar, o impacto no seu capital também vai ser no máximo de 1,5%, que é o que tem, né? Que é o que esse exemplo aqui tem, 1,5% nesse F1. Se ele zerar, você perde só 1,5% do seu capital. Então, ser fiel ao método. Isso aqui é uma questão que pode ser resumida nisso. Fidelidade ao método. Seguir o método com disciplina e determinação. Corrigir os percentuais comprando ativos. Isso aqui a gente já falou na carteira de ações, a mesma coisa aqui. Você não vai tirar de um, vender aqui para comprar ali. Okay? Se tem um fundo imobiliário, por exemplo, ele disparou o preço e ele distanciou dos outros, você não vai vender esse para comprar aquele. Você para de comprar esse e vai comprando os outros que estão mais defasados. Aqui é uma boa prática, né? Você anotar em algum dos seus controles os pontos positivos e verificar se eles se mantêm, não é isso? Então, no Kinea, por exemplo, um ponto positivo é a diversificação. O patrimônio monstruoso que ele tem, são 2 bilhões de reais investidos em vários ativos, né? A saúde financeira, então isso que você vai acompanhar mês a mês. E aqui uma coisa interessante, né? Se o FII não tem todos os pontos positivos, por exemplo, ele não é tão bem diversificado, ele tem uma diversificação, mas não é tão boa quanto o Kinea
ou HGLG. Né? Ele em vez de ter 15 ativos, ele tem 7. É uma boa diversificação. Em vez de ele ter 2 bilhões, ele tem 500 milhões. É um bom capital investido. Você vai deixar de investir? Também não precisa chegar nesse ponto. Mas você pode decidir, em vez de ter 2%, não, eu vou manter 1% nesse FII. Mas também evitar de ficar uma participação muito pequena, né? Evitar de ficar menos da metade da média do que você tem investido nos outros. Porque aí se você também está com tanto receio a ponto de não colocar muito dinheiro naquele FII, então é melhor não entrar mesmo, aí investe no outro que você se sinta mais confortável, né? Aqui é só uma ideia, não precisa isso aqui se tornar uma regra, né? E de repente, um fundo imobiliário que tem excelentes atributos hoje, ele pode perder alguma dessas boas características, mas ainda não passou a ser ruim. Aí você vai sair totalmente dele? Não, você pode simplesmente parar de investir e ele vai ficando diluído. Se ele voltar a ter aquelas características que lhe fizeram entrar lá no começo, beleza, você volta a fazer aporte. Se ele continuar perdendo qualidade, você vai saindo também. Não precisa sair rápido do fundo, você pode sair devagar. E aqui já entrando no assunto de quando sair de um FII. De maneira resumida, é quando ele perder valor. E o que é que dá valor a um fundo imobiliário? É o que está aqui, olha. É ter boa liquidez, ter um bom relacionamento com o cotista através de relatórios gerenciais e financeiros claros e bem assertivos, de boa qualidade, ter uma boa diversificação, tanto na qualidade de imóveis, nos endereços, na qualidade e na quantidade de inquilinos, fazer investimentos em benfeitorias e reformas, ou seja, manter o valor dos seus ativos, ter um baixo giro de portfólio e uma vacância admissível, né? Ok? E não ter uma dessas características, nenhuma dessas características aqui que está com a letrinha vermelha, ou seja, não ser de desenvolvimento para venda, ser de prazo indeterminado, não estar em desinvestimento, tudo tem que ter bom senso. Vamos supor, o Kinea tem 15 ativos, aí ele se desfaz de um ativo. Não quer dizer que ele está em desinvestimento, ele pode, por algum motivo, que a gestão do fundo entender que é positiva, que é lucrativa, ele pode se desfazer daquele ativo. O que você tem que observar é se ele está desinvestindo para cobrir alguma deficiência financeira, né, ou se ele está progressivamente em desinvestimento. Aí não é legal. Se ele está em regime de remuneração mínima garantida, isso aí precisa observar, porque ele fica preso a esse regime de remuneração mínima e muitas das vezes ele nem realizou ainda a conclusão das aquisições dos imóveis que ele se dispôs a fazer e tem que distribuir aquele recurso. E aí ele começa a queimar a caixa para ter que cumprir esse período. Espera passar esse regime, esse período em que ele está comprometido com aquela renda mínima, e aí depois você entra, né? Se existem no mercado já fundos, como nós vimos, né? No caso do HGLG, no caso da Kinea, do HGBS, né? Que já tem mais de 5 anos no mercado e com uma situação financeira consolidada, para que você vai correr risco investindo em outros que ainda não têm essa condição. E pessoal, então, resumidamente é isso, né? Isso aí eu já falei, anotar as qualidades, né? Que está naquela própria planilha lá e acompanhar. E como é que faz para sair? É sair com tranquilidade. Porque também as coisas não acontecem assim, você vai dormir no outro dia, o fundo ficou ruim. Não é assim, as coisas vão acontecendo gradativamente, principalmente em fundos que tem um patrimônio grande, né? A gente viu lá o Kinea tem 2 bilhões investido. Tem toda uma estrutura, tem um know-how, tem pessoas qualificadas trabalhando naquilo ali e já vem dando resultado há mais de 8 anos. Então isso não vai se tornar um negócio ruim amanhã. Não há garantias que ele permaneça bom. Mas essas mudanças não é assim do dia para a noite, nem da noite para o dia. E tem a lei da inércia que se aplica às pessoas e aos negócios. Eu acho até que eu já falei isso no outro vídeo, mas acho que não faz mal repetir, né? Coisas bem organizadas tendem a continuar bem organizadas e lucrativas. Coisa desorganizada é o contrário, ela dá um surtozinho de melhora, mas aí passa 2, 3 meses tentando se organizar e a força inicial, né? O hábito, o mindset das pessoas envolvidas tende a voltar àquela região conhecida, né? Seja de desorganização ou de organização. Então, uma empresa,
um fundo imobiliário, ou mesmo uma pessoa física que ela é organizada, está sujeito a passar por uma crise. Mas se ela tem essa cultura, ela internalizou uma configuração mental de prosperidade, ela vai se organizar de novo e voltar a ser lucrativo. Parar de comprar já dilui o percentual daquele FII, né? Então se ele começa a apresentar alguma coisa assim que não é legal, você já para de comprar e aguarda ver se ele volta a ter aquela característica anterior. Esse é o ideal, não precisa também ter assim uma precisão nisso daqui, né? Sair na velocidade que entrou, isso é mais ou menos uma referência, né? Você sair com, por exemplo, com um aporte que você normalmente utiliza para comprar, você utiliza para sair. Você pode pegar também o valor, se você decidiu sair realmente, né? Não, aquele ali não dá, vou sair. Então você pode pegar aquele valor, dividir em 5 partes, de 5 a 10 partes, e aí todo mês você vende um pedaço e vai saindo devagarinho, investindo em outras coisas mais legais. E outra vantagem de sair devagar é essa daí, né? De repente a situação reverte, como você não saiu totalmente, para voltar fica mais fácil. Ok, pessoal? Então, com essa informação, com esse conteúdo, nós concluímos essa etapa do curso. Para mim é uma satisfação, uma honra contar com você aí do outro lado dessa telinha interativa, né? Eu espero realmente contribuir para o seu sucesso nos seus investimentos. Esse é o meu objetivo. E agora fica a tarefa de casa, né? Qual é a tarefa de casa? Elaborar a sua carteira ideal de renda fixa, ações, fundos imobiliários. Manda para mim, eu devo fazer alguns comentários, se for preciso, e aí você vai ter condições de dar os seus primeiros passos nesse universo de investimentos. E é importante ter disciplina, paciência e perseverança que você alcança sucesso nos seus investimentos, ok? Então, grato pela atenção. Eu aguardo você me mandar a sua carteira de investimentos pelo Zap, pelo e-mail.